Em Mateus, capítulo de número 17. Amém? Eu estou com a versão da King James hoje. Diz assim, Mateus 17, versículo 1. Mateus capítulo 17, versículo 1. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E quando ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem eu me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E, vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos, não temais. E eles, levantando os olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Esse é um episódio na Bíblia conhecido como a transfiguração de Jesus. Jesus muda a figura dele, mostra, revela a esses 3 discípulos quem ele realmente era. O Jesus espiritual, não o Jesus encarnado em um corpo humano, mas o Jesus glorioso, de luz. Esse texto de hoje, ele está dentro da temática da semana, que vai falar sobre pessoas devotas. Elas têm um relacionamento com Deus, elas têm um relacionamento com o eu sou, ou quem Deus é, não com o que Deus faz. A ideia dessa semana é trazer para vocês que é melhor ter um relacionamento com Deus pelo que Ele é, do que ter um relacionamento com Deus pelo que Ele faz. Não é buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer na minha vida, mas buscar a Deus ou buscar a Jesus por quem Ele é. Isso significa que a nossa devoção, a nossa espiritualidade, o nosso fervor espiritual não muda quando estamos lá em cima ou quando estamos lá embaixo. Pessoas que tendem a buscar a Jesus por milagres, elas mantêm-se fervorosas espirituais quando tudo vai bem. Agora, quando as coisas não vão bem, aí elas têm dificuldade de manter a fé, manter a devoção, manter a paz, manter a paciência, porque ela pensa em: Senhor, se o Senhor não fizer um milagre, eu estou perdido. Se o Senhor não fizer um milagre, eu não consigo andar, eu não consigo fazer. Então, é como que a pessoa vive de doses homeopáticas de milagre. É como que cada milagre é um conta-gota que faz passar uma dor de cabeça. Agora, quando passa o efeito do milagre, a dor de cabeça volta. Temos aqui enfermeiros que podem dizer que, às vezes, se você não trata a raiz da dor de cabeça, não adianta ficar remediando. Qual é a fonte? Qual é a raiz?
Assim é, se nós não abraçarmos a Cristo, se nós não abraçarmos quem Ele realmente é, a gente vai viver atrás e atrás de pedidos de oração para a transformação de circunstâncias. Deu para entender? Você pede uma oração, Senhor, muda isso, Senhor, abre isso, Senhor, faz assim. Aí você passa 6 meses, a oração sua é a mesma, só que só as circunstâncias são as diferentes. Agora, o texto de hoje vai ensinar o segredo de mudar, o segredo de sair deste ciclo, o segredo de nós vivermos uma vida diferente. O texto de hoje não revela o segredo de não ter problema, porque aí a Bíblia se contradiz, porque a Bíblia diz: neste mundo tereis, mas tende bom ânimo. Então a Bíblia não está ensinando que Deus tira as aflições, mas está dizendo que Deus dá o bom ânimo. O problema não é as aflições. O que falta para a igreja hoje é ânimo para passar as aflições. Então, as aflições estão aí, mas nós temos hoje uma igreja desanimada. O mundo está aí, mas a igreja não... O problema está aí, mas a igreja não tem ânimo. Falta ânimo na igreja. E aí, o ânimo aonde está? O ânimo está em Jesus, não está naquilo que Jesus faz. A gente fala assim: Senhor, faz um milagre. Aí Jesus faz um milagre e nós ficamos animados. Ficamos animados com o milagre que Ele fez. Mas aí depois vem o problema, vem a dificuldade, e aí volta a nós pedirmos o Senhor outro milagre para nos animar. Então, o segredo da palavra hoje é: não coloque o seu ânimo nos milagres, não coloque o seu ânimo nas bênçãos, não coloque o seu ânimo naquilo que Deus pode fazer por você. Coloque o seu ânimo em Deus. Coloque o seu ânimo naquele Deus que não muda, naquele Deus que está sentado no trono, naquele Jesus que morreu e ressuscitou por você. A situação pode estar boa ou ruim, a porta pode estar aberta ou fechada, Jesus ressuscitou igual e Ele te ama igualmente. Você pode estar com essa conta verdinha, cheia dos milhares lá, Jesus te ama. Você pode estar com a sua conta no negativo, não tendo para cobrir os seus boletos, Jesus te ama. Você pode estar com saúde, Jesus te ama. Você pode estar enfermo numa cama, Jesus te ama. Você pode ter emprego, Jesus te ama. Você pode estar desempregado, Jesus te ama. Nada pode mudar as realidades, as verdades do amor de Deus, daquilo que Jesus morreu por você. Isso não muda. Então, se nós colocarmos o nosso ânimo, a nossa fé nessas verdades, não importa as outras coisas. Isso é difícil. Isso vocês vão alcançar pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o contentamento é um segredo, o contentamento espiritual é um segredo. Ele disse o seguinte, em outro trecho na Bíblia, em Coríntios, ele diz o seguinte: olha, por fora estamos sendo pressionados, estamos nos desgastando, sendo perseguidos, maltratados, noites sem dormir, mas por dentro nós estamos sendo renovados a cada dia. O Espírito está renovado. Ou como Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que a Bíblia ensina é que existe 2 de você, um espiritual e o outro terreno, o outro humano. Você pode estar passando a pior barra, o pior problema, a pior dificuldade. Você pode estar exteriormente sendo desgastado, oprimido, perseguido, maltratado, mas interiormente você pode estar feliz. Interiormente você pode estar se renovando a cada dia.
Imagine uma pessoa que está, por exemplo, um cristão que está sendo perseguido, está numa prisão. Todos os dias, 10 horas da noite, ele é tirado da cela para passar uma rodada de tortura. Então ele volta para a cela machucado, talvez sem unhas, oprimido, cortado. Ele está exteriormente dolorido, maltratado. Ou vamos pegar o apóstolo Paulo e Silas, depois de tomar chicotadas, foram jogados numa cela com as costas todas cortadas. Eles começam a cantar louvores, meia-noite. Significa que o mundo pode tirar tudo de nós, mas Deus nos deu algo dentro de nós que o mundo não tira. Ele colocou um espírito dentro de nós, uma fé dentro de nós, que Satanás não pode tirar, que os problemas do mundo não pode tirar, nada, uma paz que nada nesse mundo pode tirar. Nós só perdemos aquilo que Ele colocou dentro de nós, se nós permitirmos nos perder essas coisas. Portanto, o texto de hoje vai ensinar isso, que existe um lugar no topo da montanha, que existe um lugar no Monte da Transfiguração, que se nós subirmos lá, e nós vermos uma glória que está lá, a gente não quer descer mais. Agora, existe, para chegar no topo da montanha, é fácil, irmãos? Eu nunca fui, mas, irmãos, é complicado subir a pé no Pico do Olho d'Água? Isso que é asfaltado, falaram, né? E se não fosse asfaltado? Seria difícil? Vocês acham que seria fácil subir no Monte Sinai? Eu acredito que o Monte Sinai deve ter mais de 3 quilômetros, mais de 3.000 metros de altura. Subir a montanha dá trabalho. Então a primeira coisa que Jesus faz é que Ele pega os 3 discípulos dele, Pedro, Tiago e João, e Ele vai subir com eles no alto da montanha. Mas antes de entrar nessa parte, eu quero trazer um outro ponto para vocês, a importância disso. Vocês lembram, em Mateus capítulo 8, a Bíblia vai falar de um leproso. Ele estava sofrendo de lepra. E a lepra fazia com que ele fosse um excluído da sociedade. Então ele não podia entrar num lugar no mercado, ele não podia entrar num açougue, ele não podia entrar no templo, porque as pessoas viam ele como uma pessoa amaldiçoada, como uma pessoa impura. Tudo que ele tocava, ele tornava impuro. Então ele tinha que ficar fora da cidade. Vivia como um mendigo. E aí ele ouviu falar que Jesus curava. E a Bíblia diz que ele foi até Jesus, e ele disse assim para Jesus: Senhor, se tu queres, podes curar-me. Ele diz para Jesus, ele está dizendo, eu sei que você tem poder, eu ouvi me falar e eu sei que você pode, mas ele duvida se Jesus quer. Ele falou assim, olha, se quiseres. A pergunta é, Jesus não quer curar ele? O Jesus que a gente conhece não quer curar alguém? Será que tem alguém que Jesus não quer curar? Jesus disse, quero, e tocou aquele homem. O que esse texto ensina é, quando nós não conhecemos esse Jesus que se revela, a gente tem dúvidas. A gente tem dúvidas da vontade de Deus. A gente tem dúvidas do que Deus quer para nós. A gente tem dúvidas se o que Deus quer para nós é o melhor. Então, quando nós ficamos numa nuvem, perdidos, sem saber o que Deus quer, é porque falta conhecer Ele, falta subir o monte. A gente fica longe dEle, afastado dEle, afastado da voz, da palavra dEle, e aí a gente fica perdido. Por isso que é preciso subir a montanha, por isso que é preciso subir um monte, para saber a vontade de Deus.
para saber o que Ele quer para você. Agora vamos lá, né? Eu separei aqui 4 pontos para falar com vocês. O primeiro é esse: subir a montanha. Para ter essa presença, para conhecer Jesus, é preciso subir a montanha. Subir a montanha sabe, imagine Moisés. Eu vou ler para vocês depois. Moisés, ele subiu o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus deu para ele as tábuas da aliança, a lei. Não foi? Agora imaginem comigo. Moisés, ele tinha uma tenda, certo? Tenda é uma casa, lá embaixo, no meio da multidão, no meio do povo de Israel. Cada um dos israelitas tinha a sua tenda e Moisés tinha a tenda dele, certo? Moisés, para subir no monte, ele teve que deixar a tenda dele para trás, não é? É como que nós, né, fecha a porta da casa e fala, ó, volto daqui 40 dias, volto daqui 1 mês. Moisés deixou para trás a casa dele. Agora, o que tinha dentro da tenda de Moisés? Talvez tinha o fogão de Moisés, tinha o pão de Moisés, tinha a mobília de Moisés, tinha a família de Moisés. Ele deixou a cama dele. Então imagine que talvez para subir na montanha a gente vai precisar deixar uma cama, deixar um carro, deixar uma Netflix. Eu não estou falando para vender, irmãos. Estou falando deixar é você às vezes sair do seu conforto. Às vezes o Senhor passa, não, eu não quero que você vá de carro, você vai andando. Moisés, ele não foi de camelo, ele subiu andando. O que eu quero dizer? Que subir um monte, Deus pede de nós separação. E às vezes nós temos que deixar para trás a nossa casa, o nosso conforto, a nossa família, para subir no monte. Agora, subir no monte, o que significa o subir no monte? É uma separação espiritual, consagração. Vocês lembram? O povo de Israel ficou lá embaixo, e o que eles ficaram fazendo lá em volta do bezerro de ouro? Adorando o bezerro de ouro, mas que mais? Tinha música? Tinha dança? Tinha festa? Moisés estava participando da música? Da festa, da dança? Será que então que às vezes para subir no monte a gente vai ter que deixar algumas festinhas para trás? A gente vai ter que dizer não para algumas festas de família, vai ter que dizer não para alguns encontros, para algumas músicas, para algum churrasco. Eu não estou dizendo que é só pecado, não. Às vezes a gente diz sim para tantas coisas desse mundo, a gente diz sim para estar com essa pessoa, sim para estar com essa pessoa, sim para estar com essa pessoa, nesse lugar, naquele lugar, e Deus está lá em cima da montanha assim, ó, quando que Ele vai subir aqui? Quando que Ele vai vir conversar comigo? Quando que Ele vai gastar um tempo na minha presença? Ele diz sim para todo mundo, e nunca diz sim para mim. Então, Moisés, ele teve que deixar as festas, teve que deixar a família, e ele subiu a montanha. Então, às vezes, irmãos, é necessário a gente pegar um momento na nossa agenda, um momento e dizer assim, esses 3 dias é do Senhor. WhatsApp, você não vai me incomodar. Celular, você não vai me incomodar. Normalmente no topo da montanha funciona celular, irmãos? Parece que Deus está num lugar onde a gente tem que desconectar de tudo, não é? Ah, pastor, isso aí é utopia que você está pedindo. Isso aí não existe. Se você quer, você faz. Se você quer, você põe o seu filho para dormir, você põe o seu marido para dormir, a sua esposa para dormir, e fala assim, Senhor, agora é só eu e você e eu. Sabe o que acontece? Tem gente que paga para ter isso, paga para ir
ter um tempo deles. E tem outros que vivem uma vida tão atribulada, tão corrida, aí dá um tilt, aí tem que forçadamente ir para uma cama de hospital, para um retiro espiritual, para uma casa de recuperação e ficar lá. Por quê? Porque nós não paramos. Quando nós paramos, Jesus não nos para. Então, se você não parar, Jesus vai te parar. E não é uma ameaça, irmãos. É uma palavra de disciplina de amor. Porque Ele sabe o que é bom para você. Então, primeiro ponto, subir na montanha. E o subir na montanha dá trabalho. É a parte mais difícil. É igual a academia, irmãos. Todos nós queremos pegar, entrar na frente do espelho, olhar os músculos, ver que não tem barriga. Mas aí quando você vê que para chegar tem que ter o quê? Treino, disciplina, acordar cedo, dependendo do horário de cada um, fechar a boca. Dá trabalho, não dá? É a mesma coisa, você chega no pé da montanha e fala assim: Jesus, o Senhor está lá em cima. Não dá para o Senhor descer para nós conversar? Não dá para ficar ali no meio? E Ele está dizendo: não, você tem que subir. Por quê? Porque enquanto você sobe, você vai deixando as cargas para trás. Não dá para subir com carga, irmãos. Não dá para subir com pecado, não dá para subir com mentira, não dá para subir com egoísmo, não dá para subir com orgulho. Todas essas cargas, elas não são aceitas no Monte Santo de Deus. Não, eu digo para vocês, jejum, oração, consagração, fazer a obra, se não tiver obediente com a palavra, não adianta de nada. Não adianta jejuar, orar, subir no monte, e você subir no monte com egoísmo, subir no monte com ira, subir no monte com mágoa, subir no monte com angústia. Você vai chegar lá no monte, Senhor, Deus. Você vai chegar lá em cima, mas Ele não está lá. Porque Ele não comunga com essas coisas. Então parece simples, mas não é. Porque o nosso Deus, queridos, o nosso Deus, Senhor, me perdoe falar se eu pecar contra Ti. O nosso Deus é chato. Ele é meticuloso em todas as regras dEle. Ele não faz concessão, irmãos, a gente faz concessão. E esse é um problema nosso brasileiro, agora estou falando com a nossa cultura. A gente dá um jeitinho para tudo. A gente chega lá no trabalho e o patrão fala, é assim, assim, assim. Passa uma semana, um deu um jeitinho de fazer diferente, o outro deu um jeitinho de fazer diferente. E a gente fala para o patrão, não, mas o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo, a gente só mudou a forma de fazer. Daquele jeito era mais difícil, eu estou fazendo diferente, mas o resultado é igual. E aí a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. Não, Senhor, o Senhor quer a arca, não é? Esse negócio de cortar desse jeito, de ter que fazer desse jeito, ter essa cor, não, o que importa... Não, queridos, com Deus é tudo nos seus mínimos detalhes. Assim é com Deus. Portanto, se nós não seguirmos a lei de Deus como pré-requisito nos seus mínimos detalhes, quando nós chegarmos no topo, não adianta, Deus não vai estar lá. Então, você pode talvez estar jejuando, buscando, fazendo, mas o Espírito não tem falado nada no teu coração? Você precisa mudar isso. Você precisa parar de ser assim. Não, Senhor, mas é ela, o problema é ela. Não, Senhor, mas é ele, o problema é ele. Mas o Senhor fala assim, não, eu estou falando com você e você está falando comigo. Você está pedindo a bênção para você e eu estou dizendo o que eu preciso para te abençoar. Não, Senhor, mas... Não, é você e Deus. Então, primeiro ponto, subir o monte. E subir o monte dá trabalho. Dá trabalho.
Aí você sobe no monte, você chega lá. E você chega lá no monte, lá em cima no topo, todo quebrado, humilhado, o pó da gaita. Por quê? Porque quando você se dispôs a subir, Ele foi tratando você. Ele foi tirando o orgulho do teu coração. Ele foi tirando o egoísmo da tua alma. Ele foi tirando a dependência que você tem nos teus recursos de você. Ele foi tirando todas essas coisas. Aí você chegou lá, você está se sentindo despido, vulnerável. Mas você chegou lá em cima, como Ele quis que você chegasse. E agora, lá em cima você vai ver que é diferente de lá de baixo. Ah, pastor, isso é óbvio, né? É óbvio, mas vocês não percebem. O ruído lá em cima é diferente. Lá embaixo, o barulho é ensurdecedor. É gente falando de futebol, é gente falando de governo, é gente falando de dinheiro, é gente falando de doença, é gente preocupado com boleto, é gente preocupado com tanta coisa. Aí você chega lá em cima, parece que você não ouve mais nada disso. Lá você ouve o barulho do vento. Lá você ouve o barulho dos pássaros. Lá você ouve o barulho das folhas. Esse é o resultado quando você sobe a montanha. Você se separa do mundo. Você se separa do ruído do mundo. E o ruído do mundo, vocês sabem, né? Quem jaz no maligno. Vocês sabem quem é o ardiloso que toca o trombone nesse mundo e espalha todo o ruído desse mundo. Então, quando nós chegamos no topo da montanha, não se ouve a voz do acusador, não se ouve a voz do mentiroso, do destruidor. Lá, o nosso ouvido está atento à voz de Deus. Então, lá no topo da montanha, tem a separação do mundo. E aí, Deus dá a palavra dEle, a lei dEle, a revelação dEle. Ele fala com você. Talvez se você fala assim, pastor, por que eu não consigo, eu estou passando um problema, eu estou passando uma luta, e eu não sei o que Deus quer, eu não consigo ouvir Deus. Eu não consigo entender, eu não consigo ter discernimento, eu não consigo sair dessa. É porque você não está em cima da montanha. Porque quando você ouve de longe assim, ó, uma voz que vem lá de cima da montanha, logo já vem outras vozes que misturam com aquela na tua cabeça e você já está perdido. Sabe, não sei se isso é só comigo, irmão, mas acho que vocês vão ver que é igual com vocês. Você tem uma situação, um problema para resolver, e aí você pensa em 5, 6, até mais questões, possibilidades de resolver aquele problema. Por exemplo, eu tenho que pintar lá fora, mas eu não tenho dinheiro. Então, aí você pensa, eu vou fazer um Uber para ganhar esse dinheiro, eu vou atrás dessa pessoa que vai me pagar, eu tenho isso daqui. Vocês já pensaram nisso? Vocês têm um problema e vocês, para resolver aquele problema, vocês vão para 5, 6 lugares diferentes para pensar em possibilidade. Isso eu estou falando, como eu falei, do questão de pintar. Agora, pense que são problemas relacionamentais, de pecado, de família. Você começa a pensar, não, eu vou fazer isso para resolver, não, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, e tudo aquilo vai terminar numa coisa que não agrada a Deus. E tudo você está pensando em fazer. Por quê? Porque você está ouvindo vozes que estão no pé da montanha. O que precisa? Eu preciso orar. Preciso me separar, preciso limpar a minha mente, preciso meditar na palavra, preciso ouvir a voz de Deus, porque estou muito confuso, está muito barulho na minha mente, muito problema, muita dificuldade. Sobe, separa. Deus falou, quando Deus fala, a palavra de Deus, ela abre os nossos
olhos. A palavra de Deus abre os nossos olhos, e quando os nossos olhos são abertos, nós vemos a glória de Deus. É como que você lê a Bíblia, lê a palavra, e você começa a chorar e fala assim: é isso que eu preciso, era isso, essa palavra que eu precisava, eu sei o que eu preciso fazer, Às vezes você chora de alegria, às vezes você chora de raiva, você não quer obedecer, mas o Senhor está falando: é isso que você vai ter que fazer, você vai ter que obedecer, se você gostando ou não gostando, é isso que você precisa. Que às vezes a gente só quer a palavra boa, né? Eu falei brincando com os irmãos esses dias, já pensou se eu fizesse aqui na igreja uma caixinha de promessa, sabe aquelas que a gente tira o versículo? Só que quem ia separar os versículos na Bíblia ia ser eu, ia dar para os irmãos a caixinha com os versículos, e eu estou dizendo para os irmãos, ia dar na mesma, irmãos, que eu não estou mal assim não, mas que eu ia colocar ali também uns outros versículos, eu ia, e mesmo assim, irmãos, não funciona. Já pensou? Você pega a caixinha da promessa e tira o versículo, e Judas saiu e foi se enforcar. Aí você fala assim: meu Deus, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Isso não é para mim, está errado essa caixinha de promessa. Você devolve o versículo e pega outro, aí o outro sai assim: vai você e faz o mesmo. Aí fala: não, Senhor, está errado isso, não, tem alguma coisa errada. Você devolve o versículo, pega outro, aí o outro diz assim: o que tens para fazer, faz-o depressa. Você está vendo que não dá certo pegar um texto fora do contexto e querer aplicar na nossa vida para obedecer? Então não vivam, queridos, de versículo de caixa de promessa, não vivam de um versículo em status do Instagram. Se você abriu de manhã um versículo e é bonito, fala assim: se eu tiver hoje 10 minutinhos durante o dia, eu vou meditar em todo aquele capítulo. Se o versículo era Mateus 6,15, você fala assim: hoje eu vou ler o capítulo 6 de Mateus todo, quando eu tiver o meu tempinho no almoço. Que aí você vai entender todo o contexto daquele versículo. Mas não peguem versículos soltos, pingados. Aqui eu abri um parênteses, mas vamos voltar para a pregação. Portanto, é essa fé nessa palavra que abre os nossos olhos para ver a glória de Deus. E quando nós vemos a glória de Deus, os discípulos disseram o seguinte: Senhor, é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que antes dos olhos abrir, não é bom estar lá na montanha. Não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo, sabe quando você vai consagrar, e aí a tua mente está perdida, você fala assim: eu vou orar rapidinho, o bolo está no fogo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí você está lá no monte, mas a sua cabeça está lá embaixo, não é? Então, você, nesse momento, você não está dizendo, é bom estar aqui. Nesse momento você está dizendo, olha, eu estou aqui porque eu tenho que estar, eu estou aqui porque o pastor diz que aqui é o lugar, mas estou olhando lá embaixo, alguém vai me chamar, e se precisarem de mim lá embaixo? Ou seja, somente quando os olhos de vocês se abrirem e vocês sentirem a presença de Deus, sentirem a glória de Deus, é que vocês vão dizer assim, olha, a casa pode pegar fogo. Eu não vou parar de orar, não vou abrir a porta desse quarto. Mas você vai morrer queimado orando? Olha, eu estou orando, se o Senhor quiser me matar, Ele vai me matar. Significa que Ele queria me levar enquanto eu orava. Agora, se o Senhor não quiser que eu vá, o fogo vai queimar toda a casa. E os 2 buraquinhos onde está o meu joelho, não vai queimar. Se o fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, aquele que espera no Senhor e confia no Senhor, o fogo também não queima. Não deixe a sua oração, não deixe o seu posto.
Vocês acham que o inimigo não vai fazer nada para tirar vocês do posto de vocês? Vocês vão se colocar lá em cima para orar, para vigiar, para buscar, e tudo vai acontecer, irmãos. Aquela porta de emprego maravilhosa vai vir. E aí o único ponto dessa porta maravilhosa de emprego é que você vai ter que deixar o seu combinado com Deus. O resto tudo normal. Mas aquilo que você havia combinado com Deus, você vai ter que abrir mão. Aquilo que você havia combinado de subir no monte, você vai ter que abrir mão. É assim que o mundo faz. Satanás faz tudo para nos tirar do alto monte, tudo para nos tirar da brecha, da presença de Deus. Porque é lá que você vai ter direção e Deus vai te mostrar o caminho que você precisa seguir para libertar você mesmo e libertar a sua família. O último ponto, depois que vê a glória de Deus e deseja ficar ali na glória de Deus, os discípulos dizem assim: Senhor, quer que nós construamos 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés? Construir um tabernáculo é fazer uma casa, é um local de habitação. O que eles estão dizendo é: Senhor, nós queremos morar aqui, nós queremos viver aqui. Sabe, existe um local, existe um lugar na presença de Deus, existe um estágio que você alcança em oração quando você busca a Deus, que dá um estalo dentro de você, e você fala assim: Senhor, se Tu disseste, eu deixava tudo. O emprego que eu estou hoje, que eu demorei 10 anos com faculdade e pós-graduação, se o Senhor me dissesse agora que o Senhor me quer aqui, eu deixava tudo para trás e construía uma tenda para fazer só isso. Os discípulos disseram que eles queriam, Jesus não falou para eles ficarem. Jesus desceu com eles depois. Mas o que o texto mostra é que existe um relacionamento, existe um local que nós nos achegamos na presença de Deus, queridos, que nós queremos abrir mão de tudo. Se você ainda não teve o desejo de deixar nada da sua vida para trás, para viver só da obra, só para Jesus, talvez é porque você ainda não chegou no lugar mais alto da montanha. Você está contente com o meio. Você está contente só com esse tanto que você chegou. Quem chega no topo da montanha tem desejo de deixar tudo e ser missionário. Tem desejo de deixar tudo para trás e fazer só a obra. Como aquele homem que foi liberto de uma legião de demônios, o Gerazeno, que disse: Senhor, deixa eu ir com você. E Jesus disse: não, volta para a tua casa e diz para os teus quão grandes coisas o Senhor fez por você. A Bíblia diz que ele voltou para casa e anunciou em toda a Decápolis, um conjunto de 10 cidades. É isso que acontece quando nós temos um encontro com Jesus de verdade. Nós queremos abandonar tudo, deixar tudo para trás e dizer assim: Senhor, me leva. Senhor, deixa eu ir com você, leva a minha casa, leva a minha família, leva o meu marido, leva meus filhos, deixa eu ir, me envia para onde o Senhor quer que eu vá. Porque isso, se isso que eu estou tendo agora, se essa experiência que eu estou tendo agora, se isso que eu estou sentindo agora é o que eu vou sentir vivendo unicamente para você, eu quero sentir isso todos os dias, eu quero viver só para isso. E aí o Senhor diz: vá com calma, meu pequeno gafanhoto. Desça, não é o momento, não é a sua hora. Volta para o seu trabalho, volta para os seus clientes e anuncia lá quão grandes coisas eu tenho feito para você. Aí você fala: mas Senhor, posso voltar aqui? Ele vai dizer: está aberto para você. Quando você quiser, você pode vir. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o caminho. Eu acredito que eu não tenho mais nada para falar. O desejo do meu coração, enquanto eu orava hoje por vocês, era que
venhamos sair da superficialidade. A palavra veio primeiro para mim, irmãos. O Senhor ainda diz o seguinte: como eu brinquei com vocês agora, os meus pequenos gafanhotos, eles voltam para o trabalho deles, mas o seu trabalho, você, eu chamei para estar no meu monte. Você eu chamei para ser como meu sacerdote, que 9 horas da manhã e 4 horas da tarde entregava o sacrifício da manhã e o sacrifício da noite, todos os dias. Então, irmãos, foi mais pesado para mim. Que o Senhor venha tocar o nosso coração, para que a gente não venha se preocupar com tudo aquilo que impede a gente de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Nada te impede de ser mais obediente. Nada te impede de adorar a Deus de verdade. Tudo que você precisa para servir a Ele com dedicação, Ele te deu. Se nós não fazemos, se nós não servimos, é por falta de fé da nossa parte. Pastor, e o que eu preciso fazer? Tenha fé. Jesus te ama. Ele não é um Deus que diz assim: ó, eu te dei, agora eu cruzo os braços e eu estou esperando você fazer, se vira. Não. Ele envia pessoas para orar por você, para te orientar, para te consolar. Ele dá uma comunidade, uma igreja para te abraçar. Então ouça a voz dele, através da vida de pessoas que quer cuidar de você, que quer te orientar. E ele vai ajudar cada um de vocês. Amém? Senhor,